O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Esse é um clássico da música popular brasileira, canção de Sai Guarabira, de 1977, que mostra de forma marcante como a relação do homem com a natureza poderia promover profundas e irreversíveis alterações em nosso espaço geográfico. No espaço mental, essas dimensões, mar e sertão, coexistem. Nesse momento onde o isolamento social vivido em consequência da pandemia do Covid-19 promoveu extremas vivências de faltas, vazios e desesperanças, o projeto Quem Ouve um Conto Sonha Outro Conto procura povoar, com poesia e sonhos, o nosso sertão e nos ajudar a transitar pelas diferentes dimensões, do popular ao erudito, do jagunço ao doutor, do sertão ao mar. Para isso, convidamos, para quem ouve um conto sonha outro conto, nossa querida Ana Márcia Vasconcelos de Paula Rodrigues, psiquiatra e psicanalista, membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto, para, através dos sonhos despertados pelo conto Famigerado, de 1962, de Guimarães Rosa, e da poesia Rio Sem Discurso, de João Cabral de Melo Neto, para que nos ajude a pensar no mar de emoções e nos sertões que nos habitam. Embarcando hoje neste lindo projeto que a Carla tem levado adiante, quem conta um conto sonha outro conto, eu quero contar a vocês o sonho que eu tive a partir de um conto de João Guimarães Rosa, Famigerado, e de uma poesia de João Cabral de Melo Neto, Rios Sem Discurso. Tanto o conto quanto a poesia mostram o ato da comunicação e destacam a potência da linguagem pela palavra, tanto para nos aproximar ou nos afastar da comunicação humana viva. Guimarães Rosa é um artesão da palavra e João Cabral de Melo Neto, um engenheiro da palavra, ambos nos mostram a linguagem em frases curtas e condensadas de sentidos nestes dois textos. O poema Rios Sem Discurso tem um grande efeito metafórico na sua analogia do curso do rio com o discurso das palavras. Vejam só que coisa curiosa. O rio é um elemento recorrente nos poemas de João Cabral e na obra de Guimarães Rosa. Em Guimarães, nós também encontramos um sertão que é uma vastidão de caminhos perdidos e errantes entre a falta da lei e a lei própria. Como ele mesmo dizia, né? Onde os pastos carecem de fechos, onde o pensamento da gente se forma mais forte que o lugar. O sertão está em toda parte. Então, o sertão de Guimarães Rosa, ele é diferente do sertão nordestino, porque ele tem como eixo o Rio São Francisco, com as suas veredas e o seu curso d'água, por onde os homens fazem a sua travessia, tanto pelo sertão quanto pelo eixo do rio. João Cabral, em seu poema Rios Sem Discurso, com a sua linguagem exata e precisa, nos faz ver que, assim como um rio precisa de muitos fios de água para se formar e resistir à seca, o discurso das palavras precisa de um fluxo livre de palavras que possam se entrelaçar e se comunicar
formando o leito da linguagem que tem voz. No conto Famigerado, que é o segundo conto do livro Primeiras Histórias, toda a história gira em torno da palavra famigerado, que, por ser ambígua, pode ser usada tanto de forma depreciativa, para afrontar e ofender, quanto pode enaltecer uma pessoa e resgatar a dignidade, a sua dignidade. Então, é muito interessante como as palavras podem ser usadas. Então, vamos lá, vamos mergulhar nesse conto, né? Famigerado. Nós estamos num arraial, nos confins do sertão, um lugar pacato e sossegado, onde nada de incomum costuma acontecer, e onde mora o único médico da região. E, de repente, rompendo com o sossego e harmonia do lugar, chega na frente da casa do doutor um grupo de 4 cavaleiros com um líder que se destaca, que é o jagunço sertanejo, que está no alto de seu alazão, armado até os dentes e cuja fama é de sanguinário, violento, carregando muitas mortes por onde passa. E o jagunço, ele se posiciona com os seus comparsas, cercando a frente da casa do doutor, e antes de revelar a razão de estar ali, ele estabelece com o doutor uma linguagem não verbal dos gestos, da sua postura, do cavalo, das feições, as feições que mostravam sangue, né? E de olhares que impunham o medo e a desconfiança. O doutor, que é o narrador, ele descreve cada detalhe dessa poderosa linguagem não verbal, antes mesmo da conversa, anunciava que havia um embate ali de vida ou morte. Na primeira parte do conto, é o jagunço que se impõe ao doutor, que assim nos fala da sua angústia e medo. Tomei-me nos nervos. O cavaleiro, esse homem, com cara de nenhum amigo. Sei o que é influência de fisionomia. Saíra e viera aquele homem para morrer em guerra. Saudou-me seco, curto, pesadamente. Seu cavalo era alto, um alazão, bem arreado, ferrado, suado, e concebi grande dúvida. Então, vejam essa expressão que Guimarães Rosa inventou, né? O cavaleiro, esse homem, na qual apenas 3 palavras condensam todo o impacto e espanto do encontro homem a homem. Então, a disposição dessas 3 palavras, homem, com a palavra antes e depois de homem, e de uma forma espelhada, parece que sugere, né, a meu ver sugere, que está havendo um cerco ao homem ou uma situação sem saída. E o narrador, ele continua nos contando, né? Aquele homem, para proceder da forma, só podia ser um brabo sertanejo, jagunço até na escuma do bofe. Senti que não me ficava útil dar cara amena, mostras de temeroso. Eu não tinha arma ao alcance. Tivesse também, não adiantava. Com um pingo no i, ele me dissolvia. O medo é a extrema ignorância em momento muito agudo. O medo me miava. Convidei-o a desmontar, a entrar. Então, novamente, a forma de expressão inventada por Guimarães, que é o medo,
sugerindo uma situação sem saída em torno do medo, lembrando alguém que está encantoado e paralisado, emparedado pelo medo. E logo depois vem a frase, né? O medo me miava, que transforma o medo em um ser animado, ou um animal que mia, como se fosse um felino predador que cerca, intimida e aprisiona o doutor. E após todo esse preâmbulo, o jagunço se identifica como Damásio dos Siqueiras, e não um simples Damásio Siqueiras. Conta que foi perguntar ao doutor o sentido de uma palavra que ouviu da boca de um moço do governo, que apareceu por aquelas bandas. E ele diz assim: saiba vós-me-ser que saí indoje da serra, que vim, sem parar, essas 6 léguas, expresso direto para a mor de lhe perguntar a pergunta pelo claro. E como o Damásio tivesse muita dificuldade de pronunciar a palavra famigerado, ele diz da seguinte forma: vós-me-ser agora me faça a boa obra de querer me ensinar. O que é mesmo que é? Famisgerado, faz-me gerado, falmes geraldo, famílias gerado? Nós vamos voltar aqui mais adiante, nessa pergunta na qual surgem novas palavras a partir da dificuldade de pronúncia da palavra famigerado. E quando Damásio ouve o doutor dizer com todas as letras famigerado, ele fica exultante e repete várias vezes a mesma palavra nos vermelhões da raiva. E aqui os papéis dos 2 homens passam a se inverter. E agora é o doutor que mostra suas armas pelo poder do conhecimento, ao exibir palavras que o jagunço desconhece. Então o doutor diz assim: famigerado é inóxio, célebre, notório, notável. E Damásio, cada vez mais inquieto, pergunta: é desaforado? É caçoável? É de arrenegar? Farsância? Nome de ofensa? E o doutor responde: vilta nenhuma, nenhum doesto, são expressões neutras de outros usos. E então Damásio, pede para ele falar em linguagem de pobre, de dia de semana. E o doutor, nesse momento, ele consegue responder de uma forma sábia e humana, explorando o jogo de sentidos da palavra, famigerado. Ele diz assim: olhe, eu, como o senhor me vê, com vantagens. O que eu queria uma hora destas era ser famigerado, bem famigerado, o mais que pudesse. Aí o Damásio fica satisfeito, desce do cavalo, dispensa os compadres, aceita um copo d'água e até sorri, reconhecendo a importância do doutor. Ele diz assim: não há como que as grandezas machas de uma pessoa instruída. E conclui no final do conto: a gente tem cada cisma de dúvida boba dessas desconfianças só para azedar a mandioca. Então vejam, como 2 homens tão diferentes puderam se aproximar ao se identificar, ambos por se identificarem na mesma fragilidade, que era aquilo que lhes faltava.
E dessa forma, os dois conseguem se comunicar, acabam se reconciliando e mostrando a sua humanidade. A um faltava o poder das armas, ao outro o poder do conhecimento, enfim, né? Não é uma beleza esse caos, né? Quando o jagunço faz a pergunta ao doutor, voltando na pergunta, do jeito como ele faz, com a dificuldade de falar famigerado, surgem novas vertentes da palavra que são muito significativas e que revelam muito da humanidade do jagunço e de todos nós. Ele diz assim: vós me sê, agora me faça a boa obra de querer me ensinar. O que é mesmo que é? Famis gerado, faz-me gerado, falmes geraldo, famílias gerado. Bem, então vejam, que beleza, né? Como que o Guimarães colocou na boca do jagunço uma capacidade de criar palavras, né, que tem muitos, são complexas, né, de vários sentidos. Então, a primeira, famigerado. Então, a gente vê nessa palavra a fusão de famis com gerado. E famis remete à fome. Então, nessa fusão, resulta num sentido de ser gerado pela fome. E quem, num sertão, como o jagunço, né, um sertanejo, não era gerado pela fome. A segunda vertente da palavra é faz-me gerado. E essa foi a vertente que mais me tocou, porque me soou como um pedido vital, faz-me gerado, né? Um pedido para ser gerado. Um homem que precisa ser gerado de outra forma que não somente pela fome ou pela força bruta, e que busca esclarecimento em outra pessoa, né, no doutor, como uma forma de existir, uma outra forma de existir, de ser gerado. Bem, se nós pensarmos que essa busca por esclarecimento de um destino pessoal que retoma sua origem, através de uma experiência emocional viva, na qual nós possamos existir não só pela fome instintiva, mas pelos traços afetivos de quem nós somos, nós também estamos reconhecendo que todos nós fazemos o mesmo pedido. Faz-me gerado. Essa é uma condição humana, né, de reconhecermos a nossa condição de não nos fazer gerados sozinhos, precisarmos do outro, né? E também uma condição de famigerados, né, famintos, por amor, por verdade, por compreensão, como, por exemplo, quando nós buscamos uma análise, né? Nós dizemos, de alguma forma, ao analista que nós escolhemos, o mesmo pedido, faz-me gerado. Então é muito bonito, né? Essa nova palavra que surge nesse conto. Todos nós sabemos, né, que Guimarães Rosa era um homem altamente culto, erudito, poliglota, médico, diplomata, mas também era um menino que nasceu no sertão de Minas Gerais. Portanto, ninguém melhor do que ele para unir as duas dimensões do humano, o jagunço e o doutor, o gerado e o não gerado, o arcaico e o atual, o primitivo e o civilizado, e o popular e o erudito, como é a linguagem, né, de Guimarães.
Então, reunir essas dimensões opostas em uma unidade, porque elas também são complementares e essenciais, e promover um diálogo essencial entre essas dimensões. Eu vou terminar, né, a minha fala com a poesia de João Cabral de Melo Neto, Rios sem Discurso. E nessa poesia eu quero destacar como os fios de água do discurso de uma pessoa precisam ser tecidos pelos afetos que nos compõem, para que essa linguagem possa fluir como um rio cujas palavras vão fazendo conexões com liberdade e fluidez. Como eu penso que acontece nesse conto e na obra de Guimarães Rosa, como em Grande Sertão Veredas, né, em que nós somos levados pelo curso, o discurso do livro, né, como um rio, um fluxo, né, uma linguagem de fluxo, de fluidez em que nós vamos sendo levados, né, que eu penso que é essa linguagem que é tecida pelos afetos que nos compõem, né, e as conexões que nós vamos fazendo. Não são palavras isoladas, são palavras que se comunicam umas com as outras. E eu acho que é essa linguagem que nós precisamos ir conquistando, né, ao longo da vida, que é uma linguagem de comunicação. Embora muitas vezes as palavras também existam para a não comunicação. E o discurso é muito sofisticado, muito inteligente, mas não tem essa natureza, né, de ser um discurso rio. Então eu vou falar a poesia para vocês. Rios sem discurso. Quando um rio corta-se de vez o discurso rio de água que ele fazia. Cortado, a água se quebra em pedaços, em poços de água, em água paralítica. Em situação de poço, a água equivale a uma palavra em situação dicionária, isolada, estanque, no poço dela mesma. E por que assim estanque? Estancada. E mais, porque assim estancada, muda. E muda porque com nenhuma comunica. Porque cortou-se a sintaxe desse rio, o fio de água, porque ele discorria. O curso de um rio, seu discurso rio, chega raramente a se reatar de vez. Um rio precisa de muito fio de água para refazer o fio antigo que o fez, salvo a grande eloquência de uma cheia lhe impondo interina outra linguagem. Um rio precisa de muita água em fios para que todos os poços se enfrasem, se reatando de um para outro poço, em frases curtas, então frase e frase, até a sentença rio do discurso único, em que se tem voz, a seca ele combate. Uma maravilha, né? Se nós pensarmos no conto e na proposta dessa poesia, né? Na definição, na verdade é uma definição, né, do ato de comunicação, da linguagem que comunica e não comunica. A palavra famigerado, em estado dicionário, né, isolada, no poço dela mesma, estanque, estancada, de nada adiantaria para o encontro desses dois homens,
repetir, né? Famigerado, aquele que coloquialmente é o que tem má fama, o desgraçado, ou, né, na forma erudita da palavra, de notório, notável, importante, célebre, como ele fala, né? Como o próprio doutor vai falando no momento em que ele apresenta suas armas. Serve para se defender, mas não serve para uma comunicação maior, né? Quando isolada e paralisada, como um poço d'água, e com outras não se comunica, mas a partir da sua conexão com outras palavras, formando frases, com sentidos que vão sendo apreendidos no calor da experiência viva, torna-se o discurso rio, em que se tem voz para a travessia do sertão da linguagem ou para o combate à seca do discurso cortado e vazio. Muito obrigada.